Para a gente fechar esse assunto aqui, eu vou fazer com vocês uma análise, tá? Uma comparação dos dois tipos de lista. Bom, vamos olhar aqui a lista estática, tá? Com relação ao número de elementos da lista. Como a lista estática é baseada num array, né, num vetor, a lista estática ela tem um limite máximo de número de elementos. Então, quando você define um vetor, numa linguagem fortemente tipada, como Java, C, C++, você define o limite, né, a capacidade do vetor. Então, você tem um número máximo de elementos. E aí, nesse caso, você tem duas opções. Ou você, durante, né, a execução do método adicionar, você pode criar um vetor maior e transferir os elementos para o novo vetor, ou simplesmente você barra a entrada de mais elementos. Então aí fica a critério de quem implementa, tá? Teve alunos aqui que já estão implementaram, aliás, né, uma classe lista estática conforme o ArrayList, né? Ficou legal. Eu vi aí, já vi o código. E aí, na hora que o vetor enche, cria 50% maior. Ficou interessante. No caso da lista dinâmica, não tem limite de elementos, tá? O limite é a memória do seu computador. Enquanto tiver memória, você pode colocar elementos dentro da tua lista. Com relação ao acesso, a lista estática, você tem um acesso direto ao iésimo elemento da lista. Como assim? Ao elemento da posição i. Então, se eu quero acessar o elemento de uma determinada posição, né, por exemplo, o elemento da posição 5, o acesso é direto. Por quê? Porque eu uso a alocação estática, eu uso o vetor. Então, como eu tenho um endereço do primeiro elemento, basta somar o endereço dele com o índice que eu quero acessar e ele vai direto lá para o endereço. Como a gente viu aqui, né, na aula de alocação de memória. No caso da lista, o acesso ao iésimo elemento requer percorrer vários nós. Então, se eu quero acessar o elemento da posição 5, eu tenho que passar pelo elemento da posição 0, 1, 2, 3, 4, até chegar no elemento da posição 5. Tá? Então, o percurso, o acesso a um determinado elemento exige o percurso dos elementos anteriores. No caso da lista estática, só recordando aqui, quando eu vou inserir ou remover no meio, o que que isso implica? Eu tenho que realocar todos os elementos seguintes, né? Para quem não lembra, quando a gente inseria na lista estática, numa determinada posição, se eu quisesse colocar na posição i aqui no meio, eu tinha que deslocar os elementos para poder colocar o elemento na posição i. E do mesmo jeito a remoção. Se eu quisesse remover esse elemento aqui da posição i, eu faço o quê? Né? Eu desloco os elementos para a esquerda, de forma a eliminar esse cara aqui. Então, inserção e remoção no meio implica em ter que realocar os elementos seguintes. Portanto, eu tenho que fazer aí um processamento, né, até razoável. No caso da lista dinâmica, a inserção e remoção é extremamente fácil, né? Basta eu chegar na posição que eu quero e aí eu vou fazer o quê? Eu vou manipular os ponteiros, né? Atribuo lá o ponto próximo, faço receber o endereço do nó atual e o novo passa a apontar para o elemento seguinte. Então é apenas uma manipulação de ponteiros, tá? Se eu estiver usando uma lista duplamente encadeada, isso é mais fácil ainda, né? Porque eu tenho acesso tanto ao próximo quanto ao anterior. Então, a inserção e remoção no meio é realmente fácil na lista dinâmica. Bom, analisando agora
com relação às vantagens. Quais os prós de cada um? O que cada um tem de bom, tem de melhor? A lista estática, criar um array de qualquer tamanho é muito simples, né? Então, qualquer pessoa que está aprendendo a programar, né, está iniciando na programação, ela consegue trabalhar com vetor, né? Pelo menos deveria. Criar um vetor não é algo difícil, né? Você cria um vetor com uma determinada quantidade de posições, não tem dificuldade nenhuma. Então é muito simples você trabalhar com lista estática, tá? Não há necessidade de compreender ponteiros ou referências. Aí, sem dúvida alguma, né? Quando você trabalha com lista dinâmica, você precisa entender a alocação de memória, né? O endereço de memória é que vai ficar armazenado naquela variável, né? Então você trabalha com endereços. Então essas referências, né, esses ponteiros, eles precisam ser muito bem compreendidos por quem está programando. Na lista estática não tem essa necessidade. Trabalhar com array é um negócio extremamente simples, tá? Quais são os prós da lista dinâmica? Ela é extremamente eficiente no custo de memória e de processamento, né? Então, quando a gente trabalha com uma lista estática, o que acontece? Como eu não sei, né? Quer dizer, quando eu não souber quantos elementos eu vou armazenar, o que a gente tende a fazer? Criar uma lista, né? Um vetor exageradamente grande, para não ter perigo de faltar posições. Então, isso acaba tendo um custo de memória alto, porque pode ser que você não use todas as posições. E aí você vai estar desperdiçando memória. No caso da lista dinâmica, não. Você só usa a memória que realmente vai precisar, né? Adicionou o elemento, você aloca a memória. Removeu o elemento sai da lista e depois ele é desalocado da memória. Então, o custo de memória ele é eficiente nesse aspecto. E o custo de processamento, né? Quando eu vou inserir um elemento no meio ou remover do meio, eu apenas preciso localizar a posição do elemento. Eu vou até aquela posição do elemento, percorrendo todos os elementos anteriores. Depois disso, é só mexer nos ponteiros, é só atualizar as referências do ponteiro, né, do nó, para que aquele nó que vai ser removido seja tirado da lista. Ou para incluir um novo elemento, né? Então, o processamento também é eficiente da lista dinâmica. Na lista estática, como a gente viu agora, eu tenho que deslocar os elementos, né, para poder inserir e remover do meio. Então, o fato de nunca acarretar, movimentar todos os elementos da lista é realmente uma grande vantagem da lista dinâmica, tá? Se você estiver trabalhando com uma lista muito grande, essa vantagem realmente ela já se paga. Quais são os contras? Lista estática, ela tem limitação com relação ao uso da memória, né? Ao tamanho de memória. Né? Que limitação é essa? Quando a gente faz a alocação estática, né? Quando eu uso um vetor, qual é a restrição que a gente tem? Todas as posições devem estar em endereços sequenciais, contíguos, tá? E isso é uma limitação. Por quê? Porque eu posso até ter a memória, pode ocorrer, eu ter memória sobrando, só que essa memória, de repente, não é contínua, pode estar fragmentada. E aí, se eu quiser criar uma lista muito grande, eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir alocar posições sequenciais suficientes, mesmo tendo muita memória livre. Então, isso é uma limitação, né? Custo computacional maior da lista estática, né? Realmente, embora o acesso seja extremamente rápido, o acesso para uma posição,
mas o custo computacional é maior. Se eu for inserir ou remover numa posição intermediária, né, no meio, eu tenho que deslocar todos os elementos. E se eu for remover, eu também tenho que deslocar todos os elementos. Então, a lista estática, ela é mais rápida, porém, em algumas operações, ela vai exigir, ela é mais rápida no acesso, mas em algumas operações, ela vai exigir um custo computacional maior. E a última desvantagem já falei aqui, que é a alocação de memória exagerada. Quando você não sabe quantos elementos vai colocar, você tem a tendência de criar uma lista grande, né? Ninguém quer que seu programa pare no meio por falta de posição de memória, né? Então, para ter uma folga, você cria um vetor bem grande, ok? Bom, e quais são os contras da lista dinâmica, né? Esse, sem dúvida, acho que é o que mais pega, que é você precisa usar conceitos avançados de programação. Sem dúvida, eu acho que essa é a maior desvantagem da lista dinâmica. Tem algumas outras, mas elas são tão irrelevantes que não chega nem a merecer estar nessa lista, né? Por exemplo, quando eu crio um nó, eu preciso de uma memória extra para armazenar o endereço do nó seguinte, né? Além dos dados, eu tenho que armazenar um endereço. Então, eu preciso de um pouquinho mais de memória. E se a minha lista é duplamente encadeada, eu preciso de memória extra para armazenar o próximo anterior. Só que esse consumo de memória, ele vai ser muito menor, quase irrelevante, perto da alocação exagerada de memória da lista estática. Então, não chega a ser nem tanto assim uma grande desvantagem. Agora, envolver conceitos avançados de programação, aí não. Essa realmente é uma desvantagem. Por quê? Porque nem todo mundo se sente confortável, se sente seguro, compreende, né, adequadamente os conceitos de ponteiro ou referência, né? Realmente não é algo que seja tão simples de trabalhar. Então essa é uma grande desvantagem. E um erro, né, um engano qualquer, você vai ter muito um erro chamado Null Pointer Exception. Quem está implementando aí as suas listas já deve ter passado por esse erro. Quem realmente está fazendo o que eu estou pedindo, né, implementando as próprias listas aí, deve ter passado por esse erro, Null Pointer Exception. Tá? Se não passou, vai passar. E aí, realmente, isso é um erro que é muito comum. Um descuido, você vai acessar um ponteiro nulo e aí você, né, buga o teu programa. Então tá. Então essas aqui, pessoal, são, né, essa aqui é a comparação entre a lista estática e a dinâmica. Observem que não existe a solução perfeita. Cada uma tem suas vantagens, cada uma tem suas desvantagens, tá? O que resta é aplicar de acordo, né, adequadamente ao problema que você vai resolver, ok?